Então, esse livrão que o pessoal chama de pai dos burros, que eu acho errado esse nome, né? Também é pai dos inteligentes, que vão buscar ali a sabedoria, enfim, saber como se escreve uma palavra no dicionário. O dicionário deve ser muito usado, também ajuda a aprender a escrever direito? Isso, depois que a criança constrói, né, o sistema alfabético de escrita, depois que ela descobre como é que funciona, né, e ela começa a escrever, o segundo problema é aprender a escrever certo. Então, a ortografia é um conteúdo importante logo após a criança ter sido alfabetizada, né, saber escrever convencionalmente. E ela precisa aprender a usar o dicionário, isso é super importante, assim como ela também precisa aprender algumas regularidades ortográficas para não ter que usar sempre o dicionário, porque senão isso vai tornar a escrita um processo muito lento, demorado, e ela precisa ser mais ágil. Muito bem, olha, tem um comentário aqui do Rafael Araújo, pelo e-mail, ele é estudante do 4º semestre de pedagogia. Ele diz assim, é notória essa dificuldade, pois ele está falando de alfabetização, né? Pois em muitas aulas acabamos tendo fundamentos primários, consequência do que ocorre na educação infantil. Aí ele comenta, os vestibulares deveriam ter sim um processo seletivo, e não apenas uma etapa para concluir a matrícula de um futuro educador. Opinião aqui do Rafael, se quiserem comentar, o que você diz, Paulo? Olha, essa questão da formação do professor alfabetizador é uma questão muito grave, muito importante, que tem, acho que o Ministério da Educação está muito ligado nisso e as secretarias de educação também. Por quê? Porque, sabe, hoje a gente tem um problema básico, né, no ensino superior, que é a mesma escola que forma o professor alfabetizador, forma o coordenador pedagógico, o diretor, o professor de primeira a quarta. Então, que espaço tem para se formar um professor alfabetizador hoje? É mínimo. Então, as secretarias têm investido em cursos de formação permanente para quem está assumindo classes e turmas de alfabetização, mas sabe-se que a coisa ainda está muito incipiente, né? As redes hoje procuram oferecer informações e formação para o professor que o curso superior não deu e que deveria dar. Então, é uma coisa já de base. Continuamos discutindo alfabetização aqui com Paula Gentili, editora da revista Nova Escola, e Regina Scarpa, especialista em alfabetização, coordenadora pedagógica da Fundação Vitor Tivita. O Carlos Roberto Silveira, que é nosso ouvinte, pergunta para você o seguinte, né? Se o pai não tem esse bom vício da leitura, ele está chamando de bom vício, como é que ele pode fazer para iniciar o filho, para dar o exemplo, sendo que ele mesmo não tem esse bom vício? É difícil, né? Aí fica meio difícil. Mas, assim, você disponibilizar compre livros para os seus filhos, assim, e se o pai não tem um bom vício, ele poderia adquirir, né, lendo para os filhos, de repente, levar bibliotecas, a livrarias, enfim, estimulando mesmo a criança a ler para ele. Olha, uma dúvida muito frequente que a gente recebe lá de escolas públicas que que recebem crianças de classes sociais mais baixas. Como é que eu vou pedir para o pai ajudar a criança se o pai mesmo não é alfabetizado, não sabe ler? Puxa vida, tem várias maneiras, né? O pai que não é alfabetizado, ele pode incentivar também a criança a ler, ouvindo a criança ler, sabe? A criança leva para casa um livro da escola, ou pega alguma coisa, e ela sabe ler. Às vezes não sabe ler as palavras, mas sabe ler as figuras, sabe inventar uma história com base naquelas figuras. Então, tem várias maneiras. Então, o pai que é alfabetizado, mas não tem o hábito de ler, pode ajudar mais ainda, né? Olha, eu estou recebendo um relato que até é interessante a gente destacar aqui, da Vanessa Gomes, uma ouvinte nossa, que na passagem aqui do Gente para o Manhã Bandeirantes, eu estava falando com o Zé Paulo, Salomão e o Luiz sobre a alfabetização, e eu lembrei da cartilha Caminho Suave, né? E aí ela estava falando, a Vanessa está dizendo que hoje ela me ouviu falar do Caminho Suave, que ela sentiu vontade de chorar, né? Chorar de tristeza. Ela diz que mudou muita coisa e ela conta aqui da família dela. Olha só, tenho 3 sobrinhos, 2 estudam em escolas particulares, pois seus pais têm condições de pagar. Um deles, felizmente, não tem a mesma condição. E esse aí, que não tem a mesma condição, ela diz que ele tem 12 anos, está na 7ª série, não sabe quase nada. Ela está ajudando o sobrinho, diz que está ajudando o sobrinho,
E para meu espanto ele não aprendeu nada na sala de aula. Aí responda-me se puder. Se não sabe, como passou de ano? Ela não acredita como ele está conseguindo passar de ano. E conta, para finalizar, na minha época estudei no Colégio Municipal de Freiras, que existe até hoje, mas funciona como creche para crianças, fica no Planalto Paulista. Vale a pena, né? Sei que vale a pena um dia fazer ela está dizendo que vale a pena a gente fazer uma reportagem sobre isso um dia lá. Vocês vão poder colher muita coisa interessante. É a creche baronesa de Limeira. E ela está comparando o ensino de antigamente com o ensino de hoje, dizendo que era maravilhoso, que tinha até francês. É importante a gente falar para a Vanessa, né, que mudou muito o processo de alfabetização da época que ela estudou, da época que a gente estudou para agora, né? Acho que a Regina pode falar um pouco melhor sobre isso, né, Regina? A Paula estava comentando, fazendo uma metáfora interessante, né, que antes a gente apresentava a escrita para a criança, né, em partes. Né, como se apresentasse um casaco em partes. Olha, aqui um botão, aqui uma manga, aqui um punho e só depois o casaco inteiro, né? E hoje a gente sabe, né, que esse processo da alfabetização, ele pode ser muito facilitado se a criança estiver imersa no mundo da escrita. Então, os livros, como a Paula falou, né, o contato com os livros, com uma lista de supermercado, com o pai lendo jornal, entender para que serve a escrita já é um avanço para a criança, antes mesmo dela começar a pensar nas letras, no sistema de escrita. Então, o que a gente sabe hoje é que o livro, antes a criança precisava primeiro estar alfabetizada para depois ela ganhar um livro. O livro era o prêmio por ela ter se alfabetizado. Hoje a gente sabe que o contato com os livros ajuda a criança a se alfabetizar. Bem mais cedo, né? Bem mais cedo. Então, o que acontecia antigamente, assim, o que era apresentar primeiro o botão, depois o punho, depois a manga? É apresentar primeiro a letra. Primeiro as crianças tinham que reconhecer a letra B. Aí tinha que juntar o B com A e saber que formava Ba. Aí depois apresentava o L. Depois que ela sabia o L, L-A, lá, aqui está a palavra bala. Aí você colocava a palavra bala junto com outra palavra para formar uma frase. Então ia dar unidade para o todo. O que acontece hoje, e não é assim que a gente aprende a falar, por exemplo, né? A criança aprende a falar a palavra inteira. A criança, então, a mesma coisa acontece com a leitura. Ela vai pegar o livro, ela vai ter uma noção da história, ela vai escrever sem saber escrever. Hoje é muito comum na escola, a criança produz um texto, ela não é alfabetada ainda e produz um texto. Como é que ela produz esse texto? Oralmente. Ela dita para o professor escreve o texto, até produz um livrinho, né? Muitas escolas têm os projetos de produzir um livro dos bichos prediletos, o livro dos bichos domésticos e tal. A criança não sabe ler, mas ela escreveu lá baleia, B-L-E-I-A, mas escreveu cachorro C-A-C-C de novo. Enfim, mas ela está escrevendo, ela está produzindo, isso vai virar um livro, para ela vai ser super importante. Vai dizer que ela não escreveu? Sim, ela escreveu, ela foi contando para o professor uma história, o professor, ele chama de professor escriba, né? E o professor está mostrando com essa atitude como faz para escrever, qual é a atitude de um escritor. Então é possível ser leitor e ser escritor antes de saber ler e escrever. E é isso que a escola precisa formalmente fazer cotidianamente, né, em todo o processo de alfabetização. Bom, agora eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre o papel de quem alfabetiza, né, do professor no caso. Tem diferença, né, de criança para criança. A gente percebe, às vezes numa família você percebe a diferença entre os filhos. Como lidar com essas diferenças, começando aqui pela Regina? Então, os professores, atualmente, eles descobriram que toda a classe é heterogênea, né? Descobriram isso que você falou, que não tem uma classe onde todas as crianças estejam no mesmo nível de alfabetização. E hoje, as pesquisas mostram que é muito importante tirar partido da diferença como um fator de troca e interação. Então, se você tem numa sala de aula crianças que sabem mais e outras que sabem menos, as que sabem mais podem ajudar as crianças que ainda sabem menos. E aí o professor deixa de ser o único informante. Então, hoje é muito comum o trabalho em duplas, em trios, em subgrupos, nas situações de leitura e escrita. Então, o professor deve juntar, por exemplo, ou na dupla pegar um que é melhor e outro que não está tão bem assim. Isso, para que haja troca.